Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Traduzindo Financeiro. Aqui eu vou te ajudar a compreender de uma vez por todas algumas das palavras mais utilizadas no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros básica da nossa economia. Ela é definida pelo Copom, Comitê de Políticas Monetárias, lá do Banco Central, a cada 45 dias. E ela tem duas principais finalidades. Uma é controlar a inflação e a outra é servir como base para a definição das demais taxas de juros aplicadas às operações financeiras do nosso mercado. E você pode encontrar, ao pesquisar sobre Selic, dois tipos de taxa. A taxa Selic meta, que é essa aí que eu te expliquei agora, tá? Que é definida pelo Copom, que vai balizar todas as demais taxas que a gente tem e que tem como principal finalidade controlar a inflação. E tem uma outra que você pode encontrar também, que pode acabar te confundindo, que é a taxa Selic Over, ou só Selic Over, que nada mais é do que a taxa Selic no dia a dia, a que está sendo praticada no mercado, e ela é uma média de todas as taxas de juros cobradas pelos bancos, e instituições financeiras. Então, a taxa Selic meta, ela vai ser aquela que vai balizar a inflação, vai servir como base de cálculo para a definição de outras taxas, e a taxa Selic Over é o quanto está a taxa Selic no dia a dia, quanto ela está sendo praticada. E qual que é a relação entre o IPCA, que é a nossa inflação, e a nossa taxa Selic? É a seguinte: toda vez que a inflação está subindo, está passando muito acima da meta estipulada de inflação para aquele ano, o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, na intenção de contrair um pouco a nossa economia. Então, ela aumentando a taxa Selic, ela espera que o consumo acabe caindo, porque os empréstimos vão começar a ficar mais caros, os financiamentos, as empresas vão começar a repensar alguns investimentos que elas iriam fazer internamente, para aumentar a estrutura, a eficiência dela. Então, assim, a economia como um todo vai dar uma contraída quando ela aumenta a taxa Selic, na expectativa de ajudar a inflação a reduzir um pouquinho e chegar cada vez mais perto da meta. E quando a inflação estiver baixa, o Copom ele vai começar a reduzir essa taxa Selic para ver se estimula mais a economia, volta a ter mais pessoas pedindo empréstimo, a circular mais dinheiro no mercado. As empresas também vão começar a ver que está ficando vantajoso captar recursos de terceiros para alavancar o seu negócio, e estimulando a economia, espera-se que a inflação acabe subindo um pouquinho e chegando novamente, só que agora no sentido oposto, a ficar mais próximo da meta estipulada lá pela CMN. Inclusive, eu tenho um vídeo falando só sobre inflação, e se você quiser entender melhor quem que é essa tal de CMN, o que é esse tal de IPCA que eu estou falando, eu sugiro que você acesse aquele outro vídeo, vai complementar bem, com o que eu estou passando hoje. Mas de forma bem resumida, é isso que você tem que entender, É esse ciclo que você tem que gravar na sua cabeça. Então, anota aí. Inflação subindo, o que acontece? Vamos ver se já sabe. Responde mentalmente, eu vou escutar aqui. Isso mesmo. Inflação subindo, a taxa Selic tende a aumentar. E quando a inflação estiver lá embaixo, o que vai acontecer? A taxa Selic tende a cair. Então, usando um exemplo bem prático do nosso dia a dia, do que a gente está enfrentando agora em 2022. A inflação, ela não está parando de subir, já fazem alguns meses, e ela já inclusive passou dos 2 dígitos. Então, o que você consegue observar com a nossa taxa Selic nos últimos meses é que toda reunião, a cada 45 dias lá do Copom, a gente está vendo um aumento da meta da taxa Selic, de forma consecutiva. Já fazem várias reuniões do Copom que a taxa não para de subir.
E mesmo assim, a inflação ainda está subindo, muito por causa da guerra lá na Europa com a Rússia, com a pandemia voltando lá na China, a gente está com uma crise também nos Estados Unidos, temos também a pandemia do Covid. Então, atualmente, a gente tem algumas variáveis que estão fazendo com que o preço dos produtos, né, e a inflação acabe não sendo tão impactada de uma forma rápida pelo aumento da taxa Selic. Então, esse é um outro aprendizado que você pode levar desse vídeo, é que a taxa Selic não é uma varinha mágica, tá? O Copom, né, junto com o Banco Central, ele não aumenta a taxa Selic e no mês seguinte, né, já começa a cair o preço de tudo. Ela não é a única variável que a gente tem que vai interferir na inflação. Então, o momento que a gente está passando atualmente com a inflação lá em cima e a taxa de juros, a nossa taxa Selic já está em 12,75, que é uma taxa super alta, e mesmo assim a inflação não está caindo, é porque a gente tem todo esse cenário que eu expliquei para você. Então, o que é esperado para os próximos meses? Que o Copom, né, ele acabe aumentando mais uma vez aí a taxa Selic, na intenção de fazer com que essa inflação pare de subir de forma descontrolada, e em algum momento, né, essas outras variáveis como guerra, pandemia, crise nos outros países, até, né, algumas questões políticas e econômicas do nosso país mesmo, elas vão começar a dar uma amenizada, tá? E aí cada vez mais a taxa Selic vai conseguir impactar de forma mais direta na nossa inflação. E aí, em algum momento, né, não dá para te falar exatamente em qual taxa Selic vai estar quando a inflação começar a decair, mas você pode ter certeza que em algum momento isso vai acontecer, tá? A gente vai ter uma taxa de juros, então, um pouco mais alta do que já está hoje, que inclusive está bem alta. E assim que a inflação começar a cair, a gente vai perceber que o Banco Central vai começar a reduzir a taxa Selic também. Não vai ser mais necessário interferir, né, na economia, fazendo com que ela se contraia para ver se os preços acabam caindo. E o Banco Central vai começar a acompanhar essa queda da inflação até que ela chegue o mais próximo possível da meta estipulada para o ano. E aí ele vai fazendo esse controle, né, da inflação junto com a meta Selic. E eu vou trazer para você agora um histórico da taxa Selic meta nos últimos anos para você ver, né, como é que ela tem ficado, se ela está atualmente em suas máximas, se ela está em suas mínimas, como que ela tem se comportado nos últimos anos. E para isso eu vou compartilhar um site do Banco Central. Então eu estou aqui no site do Banco Central e você consegue ver que a cada 45 dias o Copom ele fala qual vai ser a meta da taxa Selic, e a gente já teve, né, algumas outras altas lá em 2015. Ó, você pode ver que chegou a 14,25% ao ano. Depois acabou caindo. A gente chegou a 2% em 2020 e agora a gente teve uma alta. Pode ver que a escadinha ficou até bem íngreme, né? A gente teve uma alta bem consecutiva e relevante nos últimos meses. E ó, você pode ver que cada reunião que teve, ó, a escadinha foi só para cima, ó. Teve mais uma reunião, saiu de 6 e pouco, foi para 7, depois foi para 9, depois foi para 10, para 11, e agora a gente está em 12,75. Então você pode reparar que nos últimos anos, esse patamar que a gente está atualmente é uma das máximas históricas que a gente tem. Tá? A gente teve o fundo do poço aqui, né, de 2%, mas é bem um ciclo, né? Pode ver que a gente teve uma alta, depois teve uma queda, agora a gente tem alta de volta. Tudo isso para controlar a nossa inflação, tá bom? E eu vou te mostrar agora qual que é a expectativa do mercado para essa taxa futura, tá? Para isso eu vou utilizar o Boletim Focus. Essa aqui é a cara do relatório do Boletim Focus e ele trata não só da taxa Selic, mas também do IPCA, que é a nossa inflação, do PIB, do câmbio e da taxa Selic ali na quarta linha. E ele faz uma previsão, né, trazendo qual que é a expectativa do mercado para esses indicadores para 2022, 23, 24 e 25.
tá? Então, qual que é a expectativa do mercado quanto à meta da taxa Selic para esse ano ainda? Então, ó, se você for ver, ela está em 13,25, tá? Há 4 semanas atrás, a expectativa era de 13% ao ano. Então, a gente já teve um aumento ali, né? Atualmente, a expectativa está em 13,25. Então, um pouco acima do que a gente tem hoje, que é 12,76. E quando a gente vai, né, para os próximos anos, ali 2023, a gente vê que a expectativa vai ser de 9,25, depois vai para 7,50 lá em 2024 e lá em 2025 ela vai para em torno de 7% ao ano. Então, o que o mercado está esperando, tanto da inflação quanto da taxa Selic? A gente está esperando que ainda em 2022 a gente vai ter uma máxima, né? A gente vai ter uma taxa Selic bem alta, né? De 13,25. A nossa inflação, que é a primeira linha ali, ó, a expectativa está em 7,89, tá? Mas depois você pode ver que essa taxa Selic alta, quando a gente vai lá para 2023, tá para impactar de forma bem positiva, né, a inflação. Ó, a expectativa está aqui lá em 2023, a inflação caia de 7,89, né, que é a expectativa hoje ali em 2022, para 4,10. Depois você vê que a expectativa cai para 3,2 e depois lá em 2025 para 3% ao ano. E conforme a inflação vai caindo, a taxa Selic tende a cair também, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem legal, sempre que você quiser ter uma noção, né, do que o mercado está esperando desses indicadores, digita no Google Boletim Focus e aí você vai ter, tenta buscar o mais atualizado e você vai conseguir ter uma noção do que está por vir aí. Então, vou aproveitar que eu estou compartilhando a tela para mostrar onde você pode entender um pouco mais sobre o Copom, tá? Então, dentro do próprio Banco Central, né, seguindo esse passo a passo aqui, né, indo na página inicial, política monetária, comitê de política monetária, você acessa a essa página que vai explicar bem direitinho o que é esse comitê, o que eles levam em conta para tomar a decisão de quanto vai ser a meta da taxa Selic. E embaixo tem também qual é a lógica, né, que eles adotam para o calendário de divulgação. E quando você sobe um pouquinho na direita, tem aqui, ó, comunicado das decisões. Você pode clicar e você vai ter todas as últimas divulgações, tá? Então, qual foi a última divulgação? Foi essa aqui, né, de 12,75% ao ano. Aí você pode clicar e aí vai ter mais algumas outras informações para você poder entender melhor. Inclusive, esse site do Banco Central ele é bem legal, tá? Ele tem muita informação útil e, né, uma fonte confiável, além de tudo. Aqui nesse canal eu vou tentar sempre buscar fontes, né, que são mais confiáveis, vou evitar pegar, né, sites aleatórios aí que você nunca ouviu falar, tá? Para você poder ter sempre uma fonte de dados que você pode se basear e tomar suas decisões. Então, esse é um deles, tá? É uma fonte bem legal, tá bem completo. E se você clicar aqui, ó, em política monetária, por exemplo, né, você vai ter acesso a algumas informações sobre inflação, a taxa Selic, né, o Copom, o CMN. Então tem bastante coisa legal, tá? Tem algumas estatísticas aqui, aquele gráfico que eu mostrei para vocês também do histórico da taxa Selic. Ele é dentro do Banco Central, então aproveitem esse site. Vou deixar o link, tá, da página do Banco Central para vocês poderem explorar um pouco mais. E para finalizar, eu vou fazer junto com você um mini resuminho para você lembrar de tudo que a gente falou hoje. Então, a gente viu que existem duas taxas Selics. A taxa Selic meta, que é aquela definida pelo Copom a cada 45 dias, que serve para controlar a inflação e que serve como base para a definição das demais taxas de juros utilizadas em nossa economia. E a gente tem a segunda taxa, que é a taxa Selic Over, que é a taxa Selic efetiva, né? Que é a média da taxa de juros aplicada no nosso dia a dia. E você já entendeu que é um ciclo, né? Toda vez que a inflação estiver aumentando, pode ter certeza que o Banco Central vai aumentar a taxa Selic também, até sentir que ela está sob controle. Assim que ela começar a cair,
provavelmente o Banco Central vai voltar a reduzir a taxa Selic. A gente viu também lá no Boletim Focus que, a princípio, para esse ano ainda tem uma expectativa de subir um pouco mais a taxa Selic e nos próximos tende a cair junto com a nossa inflação. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, até porque você conhecer um pouco mais sobre a taxa de juros básica do nosso país vai te ajudar a tomar melhores decisões, tanto com relação aos seus investimentos, quanto também com relação a empréstimo, financiamento, que eu sei que são coisas que estão no nosso dia a dia. Eu gostaria que você comentasse no vídeo aqui embaixo o que você está achando da taxa Selic atual de 2,75%. Essa alta da taxa está mais te prejudicando por você ter financiamentos, empréstimos, ou ela está sendo positiva, já que talvez você possa ser um investidor. Tá? E isso é uma outra coisa, pessoal, só para aproveitar que ainda não finalizei o vídeo, é uma coisa muito importante, tá? A taxa de juros estar alta é boa para quem está emprestando dinheiro. Então, se você está investindo, você está emprestando dinheiro, por exemplo, para um banco ou para o Estado. E aí a taxa de juros que você vai cobrar para ser corrigido quando te devolver esse dinheiro, ela vai estar super alta. E para você que é investidor, que está emprestando o dinheiro, para você é positivo essa taxa de juros estar alta. Agora, por um outro lado, se você está pegando dinheiro emprestado, financiando alguma coisa, essa taxa de juros vai ser ruim para você. Então, não necessariamente a taxa de juros impacta da mesma forma todas as pessoas. Então, quanto mais você tiver do lado investidor, de quem empresta dinheiro, melhor para você. Tanto que os bancos, nesses momentos de caos, de crise, em que a gente está tendo alta na taxa de juros, eles são algumas das empresas que continuam lucrando muito. Então, se você for um banco, uma instituição financeira que empresta dinheiro, ou for investidor, provavelmente você vai ter bons retornos aí com a alta de juros. E se você, por outro lado, é a pessoa que está pegando emprestado, você vai ter um aumento da sua dívida. Então, agora sim, pessoal, desculpa ter voltado, já estava quase finalizando o vídeo, mas era uma coisa que eu lembrei agora e que é bem importante você entender esses dois lados da moeda. E se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Me siga também lá no Instagram, porque lá eu faço várias postagens diárias sobre educação financeira e investimento. E muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.